Glória a Deus. O Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, feche os seus olhos por um momento. Eleva os seus pensamentos aos céus. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder, Senhor, estar na Tua presença, de poder, meu Deus, te louvar, te adorar e principalmente, Senhor, agradecer, meu Pai, reconhecendo, meu Deus, que o Senhor é o provedor de todas as coisas. E nós estamos aqui, meu Deus, para te agradecer, Pai, pela oportunidade, meu Deus, de compartilhar uma palavra, de poder, Senhor Jesus, andar na Tua palavra. Espírito de Deus, arranca de dentro de nós o nosso próprio entendimento e coloque dentro de nós a vontade do nosso Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, que não seja a palavra do Teu servo, mas seja a Tua palavra. Venha nos exortar, venha nos curar, venha nos fortalecer, meu Pai, e nos ensinando dentro da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. No capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Amém? A palavra diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, nós temos passado por muitas dificuldades, muitas lutas, e nós estamos ainda vivendo esse tempo de provações. Há muito tipo de adversidade que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. E muitas vezes nós não levamos para o lado espiritual, queremos resolver do nosso jeito, queremos enfrentar do nosso jeito, e Deus falando conosco: use o discernimento. Use a sabedoria espiritual, porque, como diz a palavra, o homem natural, ele não tem esse entendimento, ele vai querer, tem sangue nos olhos, irmãos, vai querer resolver do seu jeito, vai querer sair no braço com todo mundo, mas o homem espiritual, ele tem que ter esse discernimento. O homem espiritual, ele espera em Deus, ele confia em Deus, deposita diante de Deus a sua necessidade. Eu não sei a tua luta, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que aconteceu com você esses dias, mas você sabe, e Deus também sabe o que está acontecendo com você. A Bíblia, ela nos exorta a confiar no Senhor. O salmista diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós, como homens e mulheres espirituais, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. Irmão, você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Você não sabe a enfermidade que eu estou enfrentando. Você não sabe o meu problema financeiro. Irmão, confie em Deus. Se você já entregou diante de Deus, espere em Deus. Porque Deus está trabalhando, a Bíblia diz que Deus está trabalhando, que Deus ainda não parou de trabalhar, que Deus ainda continua operando os milagres. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. O homem natural está em busca do prazer, da satisfação terrena e imediata. Está em busca de relacionamentos sem responsabilidade, os quais possuem o mesmo fim, o fracasso existencial. É o que nós estamos vendo, irmãos.
pessoas correndo atrás para resolver os seus problemas, pessoas que não querem esperar o tempo de Deus, pessoas que não querem andar na palavra de Deus. E a Bíblia nos exorta a esperar no Senhor, a Bíblia nos exorta a buscar no Senhor. Independente se a porta está fechada hoje, irmãos, confia no Senhor, porque no momento oportuno Deus vai abrir essa porta. Deus vai fazer com que você caminhe sobre as águas. Os olhos daqueles que não creram em você, tentando ali confundir a sua mente, vão ver a sua vitória. Você tem que confiar no Senhor. Quando nós começamos a ler a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos começando a entender o que significa ter fé, o que significa viver da fé. E a Bíblia lhe diz vários e vários nomes de homens que andaram sobre essa terra, enfrentaram todo tipo de dificuldades, foram apedrejados, foram açoitados, morreram ao fio da espada, foram cortados ao meio, mas não negaram a sua fé. E quando nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, nós estamos negando a nossa fé. Confia no Senhor. Se está difícil hoje, clama ao Senhor, porque a Bíblia diz lá em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Então, clama ao Senhor, espera no Senhor, não queira resolver do seu jeito, querendo ultrapassar os seus limites. Confia no Senhor. O homem espiritual caminha conforme o amor de Cristo. São pessoas que atingiram a maturidade espiritual, que passam a viver o amor, a bondade e o desejo de Jesus. Então já não vivem para elas. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro, irmãos: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Toma posse da vida de Cristo. Sejam homens e mulheres espirituais. Eu agora há pouco eu fiz até uma brincadeira com os irmãos ali na nossa reunião. Eu perguntei para cada um como é que foi a sua semana. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Falei, está vendo? Essa é a diferença do homem espiritual em relação ao homem natural. Porque o homem natural vai colocar os problemas em primeiro lugar. O homem natural vai falar: minha semana foi terrível, você não sabe a luta que eu passei. Você não sabe a dificuldade que eu enfrentei essa semana. Irmãos, o que é a tua dificuldade se comparado ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos? Não é nada, irmãos. O nosso Deus é muito maior daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O nosso Deus não está preso a um único lugar. O nosso Deus é livre. O nosso Deus está no espaço. O nosso Deus está aqui junto conosco. O nosso Deus habita dentro de nós. E nós fechamos os olhos para Deus para enxergar as dificuldades. O inimigo em todo tempo vem lançando sujeira, vem lançando impedimentos para você, e você vai abraçando. O homem natural vai abraçando, vai pegando para ele. Mas o homem espiritual coloca diante de Deus: Senhor, está acontecendo isso. Eu quero a sabedoria, eu quero o entendimento, eu quero andar nos teus caminhos. Me ajude a vencer essas dificuldades. E a porta vai se abrir. Amém, amados? Eu quero colocar diante dos irmãos dois personagens que enfrentaram terríveis situações em suas vidas, mas não se deixaram levar pelas aparências. O primeiro personagem, ele teve problema com famílias. O primeiro personagem, ele teve um grande problema e foi vendido como escravo. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 37. No livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vamos conhecer um pouco quem foi José. No versículo 28, Gênesis 37, versículo 28, a Bíblia diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas,
os quais levaram José ao Egito. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Amados, quando nós começamos a entender a vida de José, José é o filho de Jacó, é o sonho de Jacó, era José, porque é o filho da amada de Jacó. Então Jacó tinha um ciúme tremendo e um carinho imenso por esse menino. Só que os irmãos não entendiam isso. Os irmãos de José não entendiam o que estava acontecendo. E José, para provocar, ele tinha sonhos e contava diante dos irmãos esse sonho. E cada vez que ele contava esses sonhos, os irmãos dele começavam a enraivecer dele, a ter ódio dele, a não querer mais ele no meio da família. O que fizeram? Pegaram ele, lançaram numa cova, primeiramente pensaram em matá-lo, mas depois resolveram vender como escravos, porque vinham mercadores e comprou como escravo, e ele foi levado ao Egito. E lá no Egito ele teve outras provações. Ele foi colocado diante de uma família poderosa e trabalhava com essa família. Ali ele foi tentado pela esposa do seu senhor, e ele, não querendo nada com a sua esposa, criou-se uma mentira e ele foi preso, um escravo preso. Irmãos, uma coisa interessante da vida de José é que a Bíblia diz que ele era cheio de Deus. José era cheio de Deus. José, ele era cheio de Deus. José, com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades sendo enfrentada ali, diariamente ali, ele era cheio de Deus. Irmãos, ele se encaixa completamente na vida de um homem espiritual, porque se fosse um homem carnal estaria reclamando, murmurando, xingando, amaldiçoando, mas ele estava ali. Eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu sei que Deus vai me livrar deste lugar. E aí, irmãos, o que acontece sobre a vida deste homem? A Bíblia fala que ele estava preso, e ele começa a ter discernimento ali e revelação de sonhos. E começa a revelar sonhos. Sonho de um, sonho de outro, sonho de um, sonho de outro. E acabou chegando no ouvido de Faraó. Aquilo que era maldição na vida de alguém se torna uma bênção na vida de José. José foi colocado por cabeça. A Bíblia diz que ele foi colocado por pai de Faraó. É pouca coisa, irmãos? É pouca coisa? Se fosse um homem natural, tinha morrido antes de chegar no Faraó. Porque iria fazer bico, iria xingar Faraó, iria xingar todo mundo, ia brigar com todo mundo. Pense um pouco, irmãos. Muitas vezes na nossa vida, com tantas dificuldades nossas, como é que é a nossa língua? Como é que é a nossa palavra diante dessas atitudes? Diante de situações adversas? Qual é o nosso comportamento diante de uma provocação? Será que nós vamos falar, eu confio em Deus? Eu creio no meu Deus, eu creio que o Senhor vai me livrar dessa? Ou vai estar amaldiçoando a vida daquela pessoa que está te provocando? Qual é a tua atitude? Qual é o teu comportamento? Qual é o meu comportamento? Será que eu vou agir de maneira correta? Será que eu vou agir como um homem espiritual ou vou agir como um homem natural? Será que eu vou buscar me defender mesmo que tenho que mentir, que eu tenho que enganar, que eu tenho que partir para a briga? Ou será que eu vou esperar em Deus? Então são coisas, irmãos, que o homem espiritual, ele tem esse discernimento. O homem espiritual, ele consegue entender o propósito de Deus. E quando José, ele foi posto diante da família de Faraó como um governador, a Bíblia diz que ele foi colocado somente abaixo de Faraó. Ele era acima de toda a terra, de toda a fazenda, de todos os bens, de tudo que tinha no Egito. Somente respondia a Faraó. E aí do nada, uma fome chega. Lógico que não é do nada, né? Foi avisado ali, ele teve a revelação. Mas essa fome chegou e atingiu toda a terra circunvizinha, inclusive o seu pai e os seus irmãos. E ali estava José, sendo conselheiro do rei, conselheiro de Faraó. Meu senhor, vamos construir
depósitos, vamos construir aqui, e toda a colheita que vai ter fartura nós vamos guardar. Nós vamos poupar para os anos terríveis, os anos de seca. Irmãos, e no decorrer dos anos, os irmãos de José aparecem diante de José, pedindo alimento, pedindo para comprar os alimentos ali, porque eles estavam passando necessidade. E José bate o olho e fala: olha quem está aí, olha que surpresa. Irmãos, Deus nos surpreende, irmãos. Deus nos surpreende. Às vezes nós achamos que Deus está longe de nós, que Deus não está olhando para a nossa vida, e Deus nos surpreende. E está José ali tranquilão, de repente os irmãos ali, sem conhecê-lo, pedindo comida. Estamos passando necessidade. E José ali naquele lugar, ele vendo os seus irmãos ali, José mexe os seus pauzinhos até chegar todo mundo ali diante dele. E José culpa os irmãos? José acusa os irmãos? José acusa a falha do pai? Não, José não acusa. Abre a tua Bíblia. Um pouquinho mais adiante, Gênesis 45. No livro de Gênesis 45, no versículo 5. No livro de Gênesis 45, versículo 5, José se apresenta diante dos irmãos e disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus tinha um propósito na vida de José. Sabe, irmão, você já pensou se a sua dificuldade, aquilo que você está passando, será que não tem um propósito de Deus na sua vida? Será que Deus não quer abençoar outras pessoas através do seu problema? Deus precisa às vezes mexer conosco para que nós venhamos a projetar a nossa vida em favor de muitos. E José foi colocado ali, irmãos. E José foi colocado ali para abençoar outras vidas, principalmente a linhagem que Deus prometeu a Abraão. A família estava passando necessidade na sua terra, mas por intermédio de José, aquela família chega até o Egito pedindo alimentos, e de repente está toda a família ali. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que José manda trazer toda a família, e dá uma terra boa para eles cultivarem e se multiplicarem. Você já pensou, irmãos? Aquilo que você hoje acha que é uma pedra no seu sapato, não pode ser uma oportunidade que Deus está te dando para abençoar outra vida? Abençoar uma outra família? Alcançar aquilo que parece ser impossível aos seus olhos? Sim, irmãos. Deus nos dá a oportunidade de crescer todos os dias, através da dificuldade, através dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Hoje nós estamos enfrentando uma situação mundial, todo mundo com medo de um vírus. Será que Deus não está mostrando para nós: olha, eu sou maior que ele, hein? Confia em mim que eu vou fazer grandes coisas, você vai alcançar vidas aí para a minha glória. E muitas vezes nós estamos murmurando, queixando, reclamando. Irmãos, bota o joelhinho no chão e clama ao Senhor: meu Deus, estou aqui, ó, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um canal de bênção em tuas mãos. Não fique refém dos seus problemas, não fique refém das suas dificuldades. Se José fosse um murmurador, ele não chegaria no Egito, não teria vitória no Egito, mas teria derrota. A linhagem que Deus prometeu a Abraão, que haveria uma abundância de pessoas, uma multiplicação de pessoas, haveria extinguido ali, irmãos. Mas Deus levanta aquele que faz a diferença sobre essa terra. E José foi colocado naquele lugar com um propósito: manter a palavra de Deus, de manter a promessa de Deus feita a Abraão.
E eu e você, meu irmão, nós também temos promessas de Deus para as nossas vidas. Não estamos aqui apenas para trabalhar, conquistar as nossas coisas, envelhecer e morrer. Nós estamos aqui com um propósito. Deus tem chamado a cada um de nós para enfrentar as lutas. Deus tem chamado a cada um de nós para dar testemunho da vida dele. Jesus nos alerta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E teu ânimo, irmão, e meu ânimo, como é que está? Será que nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus? Será que nós estamos cumprindo em nós aquilo que Deus propôs ao nosso coração? Jesus, você vai nascer, você vai crescer, você vai trabalhar, só que vai chegar um momento que eu vou te colocar numa situação, mas é porque eu quero alcançar uma família, uma vida. Aí você fala assim: meu Deus, uma única vida, todo esse trabalho por causa de uma vida. Jesus disse que uma vida vale mais do que o mundo, irmãos. E nós não valorizamos as vidas. Nós não valorizamos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Hoje nós vivemos um momento difícil aí, mas nós temos que nos aproximar, irmãos. As pessoas estão sensíveis. As pessoas estão querendo ouvir uma palavra de vitória. Chega de problemas, chega de dificuldades. Chega, irmãos, de ouvir, irmãos, maldições pela televisão, pela internet, mas vamos buscar aquilo que nos fortalece. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Seja um canal de bênção na mão de Deus. Você não foi colocado por acaso no teu emprego. Você não foi colocado por acaso naquele lugar, irmãos. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo na tua vida que você vai alcançar vidas. Você vai fazer a diferença. Mas você precisa crer. Você precisa amadurecer, ter uma mente sarada. Você precisa agir conforme um homem espiritual. Como nós lemos, irmãos, o homem espiritual tem a mente de Cristo. Não fica pensando besteira, mas fica buscando em Deus, buscando do alto. Senhor, o que eu faço agora? Eu estou na tua direção, Senhor. Eu não quero pensar como um homem natural pensa. Eu não quero pensar como um homem carnal pensa. Mas eu quero viver a tua palavra. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Me ensine, Senhor. E Ele vai te levar. Ele vai te levar, irmãos. Ele vai te levar a ser um José. Ele vai te levar, mesmo passando por tantas dificuldades, para você alcançar aquilo que Deus já tem proposto no teu coração. As pessoas buscam riquezas. As pessoas buscam fama, mas Deus quer que você seja um pescador de homens. Deus quer que você leve a mensagem que salva, porque a salvação, diz a Bíblia, é para todos os homens. Então se coloque na presença de Deus e faz a diferença. O outro personagem, irmãos, está lá no livro de Atos. Abre lá. No livro de Atos, no capítulo 21, no livro de Atos, no capítulo 21, no livro de Atos, no capítulo 21, no versículo 27, no livro de Atos, capítulo 21, no versículo 27, lá diz assim, livro de Atos 21, 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acode, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se
toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribunal da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. Amados, o apóstolo Paulo é um outro exemplo de homem espiritual. Tem toda uma história da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sendo perseguidor, encontra o Senhor Jesus a caminho de Damasco e se converte. Ele foi instruído pela palavra de Deus através da vida de vários homens. E este homem, com sede de Deus, começa a pregar o evangelho, começa a levar a mensagem de Deus por todas as partes, abrindo igreja aqui, abrindo igreja ali, e começa a fazer um trabalho glorioso. Só que haviam, irmãos, nesse mesmo tempo, homens que não confiavam na palavra de Deus, mas queriam calar Paulo. E quando encontra Paulo aqui neste lugar, em Jerusalém, eles reconhecem o apóstolo Paulo e pegam o apóstolo Paulo querendo matá-lo, querendo destruir ele. Só que por intermédio de alguém, os oficiais daquela época chegam ali e segura Paulo e prende ele. Irmãos, às vezes nós queremos fazer o bem, queremos falar da palavra de Deus, queremos trabalhar para o evangelho de Deus, mas muitas coisas se colocam como obstáculo na nossa vida, e nós queremos desanimar ou desistir. O apóstolo Paulo, em todo o tempo do seu ministério, ele foi procurado, ele foi caçado, ele foi perseguido, muitas vezes fugindo do lugar que ele estava, porque ele cria que Deus iria libertar este povo. E ele, insistindo na sua palavra, insistindo em pregar o evangelho, até chegou este momento aonde o prenderam. E ele foi colocado, foi levado diante de oficiais, diante de homens de autoridade, sobre a acusação de profanar o templo, de pregar perversidade, de fazer coisas erradas. E o apóstolo Paulo querendo se defender, mas os judeus não davam oportunidade, os judeus cada vez mais, o próprio povo dele, irmãos. Um personagem era a família, esse era o povo. O próprio povo dele acusando ele de fazer coisa errada, e ele pregando a palavra de Deus. Irmãos, Deus usa as pessoas como instrumento, como um canal de bênção. E esta prisão de Paulo não foi por acaso uma prisão, mas Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, com a sua prisão. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Atos, um pouquinho para frente aí, capítulo 28. No livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 7. O apóstolo Paulo, ele foi preso, e devido às acusações contra a vida dele, devido aos problemas que ele estava ocorrendo, ele apelou para César. E quando ele apela para César, ele é conduzido a Roma. E quando ele é colocado num navio para ser levado a Roma, acontece uma tragédia. E ali, versículo 7, e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e os sararam, os quais nos distinguiram também
com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das novas necessidades. Das necessidades. Irmãos, o apóstolo Paulo, só para resumir um pouco, depois da sua prisão, ele não teve sossego. Aonde o levavam, os judeus iam ali para acusá-lo. E quando ele é colocado neste navio para ir a Roma, aonde ele ia se apresentar diante ali do maioral que representava todo o povo ali de Roma, a César, e ele vai naquele navio. E neste navio ele tem muitas situações adversas ali, irmãos. Primeiro que ninguém era convertido. Ali havia muitas pessoas presas e havia muitos tripulantes também. Em todo o tempo dessa viagem, o apóstolo Paulo, juntamente com o pessoal do navio, sofreram muito com as tempestades que vieram para ele, vieram em direção deles, do navio deles. E chegando a um certo ponto, este navio encalhou. Este navio, ele começou a afundar, e ali todo mundo pensa, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, é o nosso fim. Os soldados dizendo, vamos matar todo mundo para ninguém fugir. E o apóstolo Paulo, com toda a paciência e confiança em Deus, diz, olha, não faça isso. Primeiramente, nenhum daqui vai fugir. E Deus me disse que nenhum vai se perder. Olha a confiança deste homem, irmãos. Olha a fé que este homem tinha em relação à situação que estava vivendo ali. E o apóstolo Paulo, juntamente com os demais, o navio começou a partir e eles saíram a nado até chegar nessa ilha chamada Malta. E ali naquela ilha, todo molhado, com frio, eles começaram a pegar umas lenhas ali e atear fogo para esquentar. O apóstolo Paulo pegando os gravetos ali, jogando no fogo, e daqueles gravetos saiu uma serpente, e essa serpente tupe na mão dele. Era mais uma condenação. Todo mundo olhou e falou, esse está morto, esse já era, não vai ter salvação, porque todo mundo que é picado por uma cobra morre. E o apóstolo Paulo falou assim, ó, sai daí, jogou no fogo, e a Bíblia diz que a víbora morreu queimada. Interessante, irmãos, como é que Deus trabalha. Como é que Deus, ele opera maravilhas. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo passou alguns dias, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam com ele observavam ele. Ele falou assim, o cara não ficou amarelo, o cara não morreu, não adoeceu, não aconteceu nada. E começaram a olhar para ele como se ele fosse um Deus. Esse é Deus, só pode ser um Deus, não morreu. E o apóstolo Paulo falou, não é bem assim não. Eu sirvo ao grande Deus. E na passagem que nós lemos aqui, irmãos, era um propósito de Deus que eles chegassem a essa ilha, porque havia ali uma tribo isolada nessa ilha, aonde muitos estavam enfermos, muitos estavam doentes ali e precisavam de um milagre. E quem é que iria fazer um milagre naquele lugar se ninguém conhecia Deus? Então foi um propósito de Deus de levar Paulo preso para aquele lugar e chegar naquele lugar ali, naquela ilha. Porque a Bíblia fala que o chefe daquela ilha estava doente, estava de cama, estava para morrer. O apóstolo Paulo toma conhecimento e fala, não, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Chega lá, impõe a mão sobre o homem vive, o homem sara. E quando o pessoal daquela ilha vê que o chefe estava livre da doença, vamos trazer mais. Oh, quem está doente? Quem está doente? Encheu de gente ali, irmãos. E ali todos foram curados, a Bíblia fala. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo orou por cada um daqueles e todos foram curados. E como o navio deles haviam se perdido ali, havia sido quebrado, destruído pelas ondas, pela violência da tempestade, eles proveram outro barco, proveram tudo o que eles necessitavam para continuar a caminhada para Roma. Irmãos, então tudo na nossa vida não é por acaso. Aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, que parece ser algo terrível, é um propósito de Deus na nossa vida. É algo que Deus quer usar, irmãos, para alcançar outras vidas. E nós achando que nós estamos em maldição,
achando que nós estamos vivendo momentos aí, irmãos, de pecado. Fomos chamados para fazer a diferença e não apenas sermos conhecidos como evangélicos. Fazer a diferença é ter a postura de um cristão que anda com Deus e que reflete esse andar nos seus relacionamentos. Como igreja, temos a missão de fazermos a diferença na vida das pessoas, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, enfim, em toda a sociedade. Nós fomos chamados para isso, irmãos, para fazer a diferença. Uma pessoa comum anda de qualquer maneira pensando apenas nele, mas uma pessoa espiritual enxerga o propósito de Deus para alcançar outras pessoas em nossas vidas. Eu quero que você abra, para nós encerrarmos, a tua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, abra aí rapidinho, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. A Bíblia diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você foi chamado para um propósito. Não desvie a sua atenção para aquilo que está acontecendo à sua volta, mas mira a sua visão naquilo que Deus está te mostrando, irmãos. Naquilo que Deus tem chamado você, naquilo que Deus tem me chamado. Porque há um propósito na nossa vida, irmãos, de ganhar, de conquistar outras vidas para Cristo. Nós fomos chamados para pescar homens que estão em pecados, pessoas que estão vivendo de qualquer maneira a viver uma vida de santidade. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela palavra, meu Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. E muitas vezes, meu Deus, nós temos olhado e não temos visto uma saída. Mas a Tua palavra diz, meu Pai, que nós precisamos confiar no Senhor, porque tudo há um propósito, meu Deus, para as nossas vidas, Pai. E que a partir deste momento nós possamos, meu Deus, ter uma visão, Senhor, e entender, meu Deus, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que nós temos uma missão de levar a mensagem de Cristo, meu Pai, àqueles que não conhecem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, nos ensina a olhar para Ti, meu Pai, e deixar de lado as preocupações, a deixar de lado, meu Deus, tudo aquilo que queira nos tirar a atenção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, queremos andar na visão do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Tua presença, o Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Aleluias. Se coloque nessa brecha, irmãos. Se coloque nessa brecha. Se coloque nessa brecha, porque o Senhor, Ele te colocou aqui com um propósito. Você é um instrumento, você é um canal de bênção. Não pense, irmãos, que vocês estão passando por lutas porque vocês têm pecados, porque vocês estão fazendo coisas erradas. Mas começa a olhar, irmãos, por outro lado, que Deus está fazendo isso para que você cresça. Deus está permitindo isso para que você cresça. E outras vidas se entregam a Ele para a glória do nome dEle. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, e nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor tem trazido, o Senhor tem colocado diante de nós, meu Deus, as oportunidades, meu Pai, de muitas vidas serem alcançadas por intermédio, meu Deus, de nós, do nosso testemunho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia, amém, amados, glória a Deus. Irmãos, permaneçam na fé, não se deixe levar pelas dificuldades, não se deixe levar pelas coisas que outras pessoas estão dizendo. Há muitas vozes no mundo, mas procura ouvir a verdadeira voz. Há muitas vozes, irmãos, que queiram confundir a tua mente, mas procura ouvir a voz do Senhor. Mesmo parecendo impossível, mesmo parecendo difícil, mas Deus tem uma saída para você, e Deus vai fazer você, irmãos, a resplandecer como o sol. Assim como fez com a vida de José, assim como fez com a vida de Moisés, assim como fez com a vida de Paulo, assim como fez com tantas e tantas outras vidas, irmãos. Deus tem te chamado para fazer a diferença sobre essa terra. Não recua não, mas mantenha firme a sua fé. Amém? Glória a Deus. Meu Pai, nós abençoamos, meu Deus, a cada vida que se coloca aqui nesta noite, Pai. E também aquelas, meu Deus, que estão nos acompanhando através das redes sociais, Pai. Meu Deus, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, porque cada dia o Senhor nos tem alimentado com a tua palavra. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos em Cristo Jesus. E o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça de Deus, e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo reine em vossos corações. E hoje e eternamente nós podemos dizer: e se Deus é por nós, e nós tudo podemos, e em Cristo Jesus, e desde agora, glória a Deus. Cumprimente os seus irmãos aí. Say
teus pés me